Marco Oliveira. Hoje são 12 de fevereiro de 2018. O vídeo é de número 260 e o tema é Visão Panorâmica Projetiva. Visão panorâmica projetiva é a retrospectiva espontânea em bloco, ao mesmo tempo, de fatos humanos e condições psicológicas vividos pela consciência encarnada, projetada através da superatividade da memória evocativa. Ou seja, aquela visão que você tem de tudo que se refere aos fatos humanos, inclusive as condições psicológicas vivenciadas. Sinonímia: autoexame consciencial, autojulgamento consciencial, balanço encarnatório, equimnésia, epílogo da morte biológica, espelho mnemônico, evocações em bloco, filme cinematográfico mnemônico, lembrança panorâmica, memória panorâmica, memória sintética, recapitulação da vida, recapitulação de lembranças, reconstituição panorâmica da vida, recordação cinematográfica, rememorações pictográficas, reminiscência sintética da encarnação, revisão visual introspectiva, revivescência de memórias, síntese de recordações, visão caleidoscópica da existência. O fenômeno da visão panorâmica apresenta 10 características básicas nas ocorrências. 1. Instantaneidade. As cenas da visão panorâmica se desenrolam sucessivamente de modo súbito, surpreendendo o indivíduo parecendo um turbilhão ordenado de fatos em torno do personagem. 2. Simultaneidade. Pode ocorrer a experiência simultânea dos muitos fatos exibidos na visão panorâmica, através de imagens vivas, ao mesmo tempo no mesmo plano. 3. Ordenação. As cenas da visão panorâmica também podem seguir ordenadamente de modo regular, seja em sentido inverso aos fatos vividos ou em sentido direto na sucessão cronológica exata em que os fatos se produziram. Intensidade. O número de lembranças da visão panorâmica varia de indivíduo para indivíduo. As recordações integrais traz o panorama inteiro da existência decorrida até aquele momento, desde os fatos triviais até os mais importantes. As recordações parciais se restringem a trecho específico da encarnação. Imagens. As imagens da visão panorâmica são pictográficas, quadros figurativos, de vida comum com vivacidade incomum, espetáculo de som, cor, movimento e emoção, que se desenrola diante da consciência. 6. Clareza. As cenas exibem extrema clareza, apontando todos os mínimos detalhes intrínsecos e colaterais das ocorrências da visão panorâmica, até mesmo os quadros esquecidos e inesperados. Podem as cenas surgir com incrível vivacidade ou serem projetadas apenas em 2 dimensões. 7. Sensações. As sensações experimentadas durante a ocorrência da visão panorâmica são profundas, seja de satisfação e alívio ou de remorso. Os sentimentos ficam bem definidos entre o bem e o mal. O fenômeno permite à consciência analisar minuciosamente as próprias sensações no desfile da sua história, reunida em um todo através de painéis, os momentos críticos e os fatos comuns, o que houve de positivo e de negativo, as ações com as quais a consciência se sentia gratificada na ocasião e as atitudes pelas quais se envergonha ao recordar. Tudo de uma vez, imparcialmente, mas raramente o desfile de lembranças pode suceder sem emoções.
de modo impessoal. 8. Duração. Os milhares de cenas da perfeita recapitulação integral de lembranças dos episódios da existência humana, na visão panorâmica, perduram por alguns segundos ou se estendem no máximo até perto de 1 hora. Não há quaisquer sensações da passagem dos minutos. São raros 6 décadas, não raros 6 décadas perpassam em décimos de segundo, num auto-julgamento consciencial completo. 9. Simplificação. A experiência da visão panorâmica pode ser interpretada como esforço educacional para ajudar a consciência a entender o significado da vida humana. 10. Resumo. As recordações da vida panorâmica podem ser de todo um período da vida consciencial ou pode surgir apenas tal qual um resumo, aparecendo tão somente as lembranças mais importantes ou decisivas. As hipermnésias ou exaltações mnemônicas em geral ocorrem mais frequentemente durante doença física, febre alta, exaltação religiosa, êxtase, condição emocional elevada, delírio pré-mortem ou crise que precede a agonia, histeria, senilidade, epilepsia e outros estados xenofrênicos ou alterados da consciência, atingindo pessoas que experimentaram perigo de vida ou iminência da morte do corpo humano, asfixia por submersão, explosão em campo de batalha, operações cirúrgicas, quedas de cima de árvores, quedas de alpinistas, etc. Envolve ainda tais fenômenos os indivíduos quase enforcados, os soldados feridos, etc. Todos os fatos relacionados predispõem à projeção da consciência forçada e abrupta, daí porque esta se interliga às ocorrências da visão panorâmica. Muitos estudiosos buscam identificar a visão panorâmica em geral como expressões tais como alma das coisas, alma do mundo, anais do passado, cérebro da natureza, clichês astrais, éter refletor, imagens astrais, imagens indeléveis, luz astral, memória da natureza, memória de Deus, memória do mundo, registro acástico, etc. Tais expressões procuram dizer muito quanto às causas, fontes e recursos do fenômeno. Contudo, na verdade, nada esclarecem de fato. Os mecanismos da memória ainda permanecem extremamente obscuros. Interessante assinalar que, nos fenômenos da quase-morte, as crianças não experimentam a revisão panorâmica das suas vidas, obviamente de duração ainda curta. Tal fato constitui uma exceção em relação aos adultos, que têm vivências maiores para rememorar e experimentam o fenômeno da quase-morte. A visão panorâmica acontece especialmente em circunstâncias marcantes, além da hipermnésia e superrememoração ou da simples exaltação da memória, quando a consciência experimenta o fenômeno da quase-morte, ou espontaneamente durante projeções conscientes abruptas em casos de acidentes físicos. Na visão panorâmica sucede a projeção introspectiva, ou seja, dentro da consciência, fora do tempo e do espaço, no centro mnemônico ou banco da memória integral da personalidade, sem interferências externas dos acontecimentos referentes à existência da pessoa, qual se fosse um imenso computador que visse num átomo, como num filme, a própria biografia com todos os dados que traz programados. As cenas parecem desfilar diante dos olhos da mente. A visão panorâmica demonstra claramente que a memória integral da consciência, quando necessário, evidencia ser memória
contínua ou sem hiato, perfeita e indelével, suscetível de emergir em toda a sua plenitude, em oportunidades críticas da vida do ser encarnado. Explica-se a visão panorâmica como sendo um efeito consequente à superexcitação das faculdades mnemônicas, produzida pela crise agônica no ato da desunião entre os hemisférios cerebrais e a memória integral da consciência, que ocorre no começo da descoincidência dos veículos de manifestação, no caso o corpo humano e o psicossoma. Contudo, às vezes parece que a visão panorâmica é desencadeada também intencionalmente, por interferência direta de amparador sobre a consciência projetada ou semi-projetada. Muitos caracterizam a visão panorâmica como sendo prova moral, o exame de consciência. Curioso observar, nesse sentido, que em certos casos de visão panorâmica, o indivíduo repara que o desfile de cenas faz-se de modo seletivo ou em relevo, enfatizando a razão de ser da visão, ou seja, o objetivo analítico sobre a personalidade e suas verdadeiras emoções sentidas no momento exato em que os fatos aconteceram. É como se a própria consciência estivesse a examinar vasta coleção de fotos de pessoas conhecidas, com as figuras parecendo planas, bidimensionais, com exceção de uma, justamente sua personalidade em foco, surgindo mais clara, grifada, ressaltada em relevo. Tal fato fala a favor da intenção subjacente de um autoexame consciencial atuando de algum modo nas causas do fenômeno mnemônico panorâmico. Através das comunicações mediúnicas, os seres encarnados, de modo geral, afirmam que experimentaram a visão panorâmica imediatamente após a primeira morte e antes do sono reparador próprio do ser desencarnado. Por analogia com aspectos científicos já existentes na física, como a acústica, óptica e olfática, foi criada a áptica, a ciência do tato. A visão panorâmica pode ser classificada em dois tipos conforme a divisão das percepções das personalidades humanas em geral, em visuais, óptica, e auditivo-mentais, acústica e áptica. A mais comum é a visão panorâmica propriamente dita, quando a consciência enfoca as suas percepções apenas através do ângulo visual. A menos frequente é a recapitulação de lembranças, quando as percepções da consciência se caracterizam predominantemente pelo ângulo auditivo mental. Então vemos aí mais um vídeo do professor Valdo Vieira, pesquisador em mais de 35 mil obras, publicadas em vários idiomas, em vários países, em várias épocas da humanidade, trazendo para todos nós aquilo que há de melhor em relação aos fenômenos parapsíquicos, em especial as projeções conscientes. Aguardamos suas perguntas, seus questionamentos, por meio do e-mail conscienciologiavideos@gmail.com ou por intermédio da sua inscrição no meu canal Marco Oliveira no YouTube. Aguardo seus questionamentos que responderei com a brevidade possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.